Como eu prometi, essa daqui é a segunda parte, continuando o nosso vídeo, que você pode ver aqui em cima, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E dessa forma eu vou falar aqui sobre todas as dicas mais importantes para você arrendar o seu imóvel aqui em Portugal. No vídeo anterior nós falamos sobre os termos mais importantes e que são pouco usuais ou até desconhecidos no Brasil, para você entender bem os anúncios que você vai ver na internet do mercado imobiliário aqui em Portugal. Então vamos lá! Então, pessoal, eu separei aqui alguns tópicos que são importantíssimos para você que quer alugar, que quer arrendar um imóvel aqui em Portugal. Tá bom? Primeiro item, preço. Você tem que ter em mente que quanto mais próximo dos grandes centros, das grandes cidades e de áreas mais nobres, mais caros esses preços vão ser. Então, seja para venda, para compra no caso, ou para arrendar, você tem que ter atenção a isso. Você vai estar numa área mais central, com maior oferta de transportes públicos, mais próxima do centro da cidade, vai pagar mais por isso. Zonas mais valorizadas tendem a ter imóveis mais caros. Entretanto, aqui no Porto, que é onde eu resido, você também tem a mesma lógica em Lisboa, por exemplo. Você, ligeiramente mais distante do centro, você já encontra imóveis, muitas das vezes até pela metade do preço daquele que você tem, se ele estivesse na parte mais central, na parte mais valorizada. E nem por isso você perde oferta de transportes públicos, nem por isso você perde oferta de áreas comerciais, supermercados, porque aqui no Porto e em Lisboa também, essas áreas metropolitanas abrangem vários municípios, várias cidades, e a oferta de transporte público e de comércio e de saúde, de hospitais é muito boa. Então você não perde em nada se afastando um pouco dos grandes centros. Outro grande aliado seu, uma dica que eu posso dar para você é usar e abusar da internet. Não só vendo os classificados de imóveis, mas também usando o Google Maps e outras formas de pesquisa usando o Google para você encontrar o imóvel ideal para você. Até o Facebook, no meu caso, eu encontrei o imóvel que eu resido hoje, tanto no Facebook quanto num classificado específico, que era o Idealista, na internet. Então é importante você estar atento. Aqui na descrição eu vou deixar uma lista de sites, não só para você pesquisar os seus imóveis, mas também para outras coisas que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então vai lá na descrição que você vai ver uma lista de sites especial para você, para te ajudar não só a já começar a sua pesquisa, mas também a aprofundar e até ver outras coisas que você vai precisar para sua casa, tá bom? Porém, aqui a internet vai te dar muitas facilidades de ainda no Brasil começar a pesquisar, começar a se ambientar, a se familiarizar com as características, com os valores que você vai encontrar quando chegar aqui. Mas você vai acabar tendo a tentação de acabar por fechar algum negócio pela internet, à distância, o que eu não recomendo de forma nenhuma. Tá? Mesmo que você tenha um parente, um amigo aqui em Portugal, nada vai substituir o seu próprio olhar sobre aquele imóvel, a sua experiência naquele lugar que você vai morar. Então até aquela sensação de estar bem, a umidade, a temperatura, parâmetros que são muito particulares, muito pessoais. Então você, na minha opinião, o que eu recomendo é vá pessoalmente. Então espere já estar aqui em Portugal para você poder buscar o seu imóvel, tá bom? Então muito cuidado com isso. Há ainda anúncios que até oferecem ainda mais hoje em dia, videoconferência para visitar um imóvel, visita virtual para você ter uma noção de como é o imóvel. Isso tudo é ótimo, facilita muito. Mas não feche negócio à distância, até porque assim você evita muitos golpes que rolam aí pela internet. Sempre exija o contrato. O contrato de arrendamento, de compra e venda não tem como ser feito sem contrato, né? Então, que depois é feita uma escritura. Mas o arrendamento, você tem que ter muita atenção, porque esse contrato é uma segurança para você. Não só de que a transação está sendo feita de maneira legal, maneira idônea, como também você ter como comprovar que você está residindo em algum local. Até para você fazer documentação sua, tanto ir para o CEF, conseguir um atestado de morada, que você precisa do contrato de arrendamento, ou ainda uma declaração do proprietário dizendo que você reside no imóvel dele. Tá? Então o contrato de arrendamento é um documento que vai te dar mais segurança, não só na transação, como também para a emissão de documentos e para a sua regularização
aqui em Portugal. A mesma coisa vale no Brasil. E muita atenção aos termos desse contrato. Alguns são abusivos e aqui existem leis que regulam os contratos de arrendamento, então você tem que estar atento a isso. Não só em relação aos termos legais, mas também a duração do contrato, se ele é de 12 meses, de 24 meses, ou se é um contrato que prevê a possibilidade de compra daquele imóvel e te dá exclusividade enquanto pessoa que está arrendando aquele imóvel para futuramente ter prioridade em alguma venda desse imóvel. Então, há várias modalidades de contrato que você tem que ter atenção para não acabar tendo nenhuma dor de cabeça no futuro. Valores adiantados. Eu recomendo que você venha para cá já preparado para adiantar, em média, 6 meses do valor pretendido de aluguel. Você vai ter uma ideia de quanto que você pode pagar no imóvel, lógico, e dessa forma você venha preparado, porque regularmente pedem-se valores adiantados, sejam eles de rendas, de aluguéis adiantados ou ainda de calção, em caso de algum dano ou alguma outra circunstância que aconteça e que o proprietário tenha uma segurança de que aquele prejuízo ou aquela situação vai poder ser sanada com esse valor. Então, na maioria das vezes, o que é o certo é haver o quê? 2 adiantamentos, seja ele do primeiro mês e do último mês, e mais uma renda do calção, que caso ao fim do contrato não haja necessidade de nenhum uso desse calção, ele é devolvido para você. Só que a realidade é que, devido ao mercado imobiliário em Portugal, que agora está um pouco menos aquecido, mas você pode acabar encontrando situações que o proprietário vai avaliar se ele vai arrendar para uma pessoa que oferece 1 ano adiantado ou para a pessoa que oferece só 2 meses, que é o primeiro e o último do contrato. Você faria o quê? Você tem um imóvel e vai alugá-lo para uma pessoa que veio de fora, que não tem referência, você não tem referência nenhuma dela. Você não conhece a pessoa, não tem a menor ideia de quem é ela, não tem como verificar se o nome dela está limpo no Brasil, você não tem como, ou no outro país qualquer, você não tem como verificar nada em relação àquela pessoa. Você alugaria de olhos fechados para ela? Então, os mesmos cuidados que existem no Brasil, existem aqui também. Muito provavelmente você teria um grande cuidado com o imóvel seu, certo? Então, muitas pessoas aqui acabam por preferir pessoas que dão mais aluguéis adiantados, porque é uma segurança. Imagina só, um contrato de 12 meses em que a pessoa já oferece os 12 meses adiantados. A pessoa já fica tranquila de que não vai haver atraso, não vai haver inadimplência e você já mostra que você tem capacidade financeira para manter aquele imóvel. É muito mais seguro e muito mais tranquilizador para um proprietário isso, não acha? E quais são os principais documentos que você precisa ter para arrendar um imóvel aqui em Portugal? São um comprovativo de renda, seja ela do Brasil ou daqui já de Portugal, então vale o seu imposto de renda do Brasil, dependendo do proprietário ou da imobiliária, vão aceitar esse tipo de documentação para comprovar a sua renda, ou ainda contra-cheques, bilhetes de pagamento que você tenha daqui ou do Brasil, suas fontes de renda em geral, extrato bancário, reservas financeiras. Você vai ter que abrir um pouco da sua intimidade, das suas informações fiscais e financeiras para mostrar, para comprovar que você tem capacidade sim de arcar com aquele valor. Então, são documentos, é um dos documentos importantes para você apresentar. Então, comprovante de renda. O NIF. O que é o NIF? Aqui em Portugal ele significa Número de Identificação Fiscal, que é equivalente ao CPF no Brasil. É ele que vai ter vinculado todas as suas transações financeiras aqui em Portugal, sejam elas bancárias, compras em mercado, compras em qualquer lugar que você peça fatura, ou seja, a nota fiscal vinculada ao seu NIF ou contribuinte, que é mais popularmente se refere a esse documento. Com esse número, registrar que você pagou as rendas, né, vai emitir recibos em relação às rendas que você vai pagar para ela, seja do quarto, seja de um apartamento ou casa. Então, essa é uma forma de dar mais idoneidade ao processo. Inclusive, o NIF tem que estar presente no contrato, porque é um dos primeiros documentos que você vai fazer aqui e é ele que vai estar relacionado a um dos tópicos a seguir, que é registrar o contrato, tá bom? Um outro documento que também é muito importante é o seu documento de identificação pessoal, que você vindo de fora vai ser a sua autorização de residência ou passaporte. Se você tem autorização de residência, é mais seguro para o proprietário, para a imobiliária, daquela transação que está sendo feita. Se você é um turista, por exemplo, você vai ter só o passaporte.
o que vai deixar a pessoa um pouco menos segura. Claro que você pode ser um investidor, você pode ser uma pessoa que está comprando ou arrendando um imóvel aqui para abrir um negócio ou para ficar aqui em temporadas, não necessariamente você é um residente permanente. Então você pode utilizar com isso também o seu passaporte. Então, basicamente são esses 3 documentos: um comprovante de renda, o seu número de identificação fiscal e um documento de identificação, seja a autorização de residência ou o passaporte. E aqui, parte de imóveis e equipamentos. Alguns imóveis já vão estar mobiliados e equipados, ou só mobiliados, ou só equipados, então você tem que ter muita atenção a isso. Mas ainda assim, fique tranquilo que aqui na descrição eu vou deixar o link de várias lojas, inclusive a que eu utilizo mais é a chamada IKEA, ou IKEA, ou IKEA, aqui pronunciam de várias formas diferentes. Então, essa loja é uma loja de departamento que você tem diversos tipos de móveis, eletrodomésticos, móveis para escritório, enfim, e os preços são bons. Então, por isso, ele é muito popular aqui em Portugal também. Então, você vai encontrar várias possibilidades de mobiliar sua casa não gastando muito. A ventilação, fator importantíssimo aqui, tá? Ventilação e isolamento. Como vocês sabem, aqui é mais frio que no Brasil, exceto nos casos que você resida no sul do país, do Brasil no caso. Então você tem que estar muito atento a isso. As casas ou tem lareira, ou tem aquecimento, ou tem os dois. O aquecimento pode ser central, o aquecimento pode ser elétrico, a gás. Tem vários modelos de aquecedor móvel, né, no caso que você usa na eletricidade. Então você tem que ter muita atenção a isso. As necessidades térmicas e a ventilação do seu imóvel. Porque no inverno faz sim mais frio, fica assim mais úmido, você tende a ficar com o ambiente mais fechado para se proteger do vento, do frio que vem de fora, então tende a acumular mais umidade dentro do imóvel. Então muitas vezes você aluga um apartamento, arrenda um apartamento ou até compra e no inverno vai descobrir que começa a dar umidade em determinadas partes do imóvel, então você tem que ter atenção a isso. Tá? Visite o imóvel em várias horas do dia, em mais de uma vez se possível, para você sentir se durante o dia de calor ou um dia mais à noite, se ele fica mais úmido. Claro que não dá para você visitar o apartamento no verão, na primavera, no outono e no inverno, mas é bom você estar atento a isso, a condição térmica do imóvel. Se do lado de fora do prédio para o hall de entrada do prédio você já sente uma diferença térmica, e do hall para o apartamento você sente já uma outra transição térmica, porque assim você vai ter noção de que seu apartamento tem mais proteção térmica em relação ao exterior, tá bom? Vidros duplos, aquecimento, você vai ter lareira, vai ter os aquecedores, então você tem que ter atenção a isso tudo. E já que agora a gente está falando sobre isolamento térmico do seu imóvel, dá uma olhada no vídeo que eu vou colocar aqui no card, aqui em cima, em que a Aline vai explicar todos os detalhes, todas as características que o imóvel tem que ter para estar bem isolado no inverno e bem ventilado no verão. Dá uma olhada lá. E uma das coisas importantes que vão indicar esse aspecto é o certificado energético, que é a informação que você vai ver nos classificados. Certificação energética ou certificado energético, a sigla CE, que vai de A a F, se eu não me engano, e se tiverem também letras além do F, esqueça, não vale nem a pena você arrendar um apartamento, um imóvel que tenha inclusive a letra F, tá? Porque quanto mais próximo do A é a mais otimizada a condição térmica e elétrica, energética no caso, melhor dizendo, porque tem o gás também, você vai ter. Então, certificação A é um imóvel bem isolado, que tem uma boa área em relação à capacidade de aquecimento do imóvel, gastando menos energia. Tá? Então, é uma relação de volume, de área dos ambientes, capacidade de aquecimento e a capacidade de manter aquecido. Então, muitos imóveis você vai ver que nem vai precisar ligar aquecedor no inverno, por conta da capacidade dele de manter a temperatura dentro do imóvel. Você vai acender uma lareira ou vai utilizar um aquecedor para aprimorar, para otimizar isso nos dias talvez mais frios, ou se você tem uma sensibilidade maior ao frio. E, sucessivamente, A, B, C, D, E, F vão ser as siglas, e dessa forma você vai ter uma noção do quanto e se você vai precisar gastar muita energia para manter aquele imóvel aquecido. Então imagine, um imóvel de categoria energética E ou F, que são bem mais difíceis de manter aquecidos, vão precisar de aquecimento o dia todo quase. Se
Se você quiser manter uma temperatura agradável dentro do imóvel sem precisar estar cheio de roupa. Então, dessa forma, será que vale a pena um imóvel muito barato, mas que você vai gastar muito no inverno? Ou um imóvel um pouco mais caro, mas que dessa forma você vai economizar na conta de luz, na conta de energia? E não só no inverno, no verão também, tá? Os imóveis que têm pouca capacidade de aquecimento no inverno, ou seja, ficam frios dentro do imóvel, no calor, no verão também vão ficar quentes, muito quentes dentro do apartamento. Então fique muito atento a isso. E por fim, registre o seu contrato de arrendamento nas finanças. É o órgão aqui equivalente à Receita Federal no Brasil. Então, registrando o seu contrato nas finanças, você não só deixa ali registrado que você reside naquele imóvel, e para a emissão de documentos fica muito mais fácil, você não vai depender de uma declaração da junta de freguesia, não vai depender de utilizar de uma declaração do proprietário para atestar que você reside no imóvel dele, você vai ter ali já o registro formal nas finanças que você está arrendando o imóvel e vai poder até inclusive exigir a emissão de recibos mensais pelo proprietário vinculado ao seu NIF, lembre-se, NIF é o número de identificação fiscal, e dessa forma um determinado percentual desse valor que você vai pagar de rendas vão poder ser debitados da sua declaração de IRS. O IRS é um imposto de renda aqui em Portugal. Então, dessa forma, você vai ter como abater valores do seu arrendamento na sua declaração de renda aqui em Portugal. Então, aqui são as dicas mais importantes para você arrendar o seu imóvel aqui em Portugal de maneira mais tranquila, mas lembre-se bem, venha para cá preparado. Sempre planejando se o máximo possível no Brasil antes de vir para cá, porque afinal de contas, quanto menos surpresas você tiver aqui, mais fácil vai ser a sua imigração. Meu nome é Bernardo, foi um prazer estar aqui com vocês agora, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!